irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. O motivo de muita alegria poder retornar nessa amada casa. Estive aqui há alguns anos atrás, nós trabalhamos as 7 cartas do Apocalipse. Tive a oportunidade de ministrar acerca de uma dessas cartas. E a irmã Luciana me desafiou agora a trabalhar com os amados irmãos. A princípio seria especificamente só para as mulheres, mas o texto nos permite trabalhar um pouco mais. Mas nós vamos focar muito na vida de uma mulher chamada Tamar. Nós vamos fazer a leitura do texto de Gênesis capítulo 38. Nós vamos ler todo esse capítulo para tentar compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da relação de Judá e especificamente para as mulheres, quais lições nós podemos aprender acerca da vida de Tamar. Então, Gênesis capítulo 38, nós vamos ler todo o capítulo. Peço paciência aos amados irmãos, vai ser uma leitura um pouco extensa, mas necessária para nós compreendermos aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações hoje. Amém. Gênesis capítulo 38. Moisés começa o seu relato a partir do versículo 1 da seguinte forma: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chamou de Er. Tornou a conceber e lhe deu à luz a um filho. E este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ele estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito, por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não teve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tira-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro:
do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Queria pedir que você curva sua cabeça para nós orarmos, pedir iluminação do Espírito Santo acerca desse texto. Santo Deus e Pai, nós te damos por mais essa oportunidade de estarmos diante da tua santa palavra. Que em tudo aquilo que foi lido, o Senhor possa instruir o nosso coração, para que nós venhamos compreender essas verdades daquilo que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Que tão somente o teu Espírito possa falar na nossa mente, e que através dessas lições nós possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor quer que nós façamos enquanto homens e mulheres de Deus. E que sobre todas essas coisas, não somente o teu nome seja glorificado, porque afinal de contas esse é o propósito de nós estarmos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu confesso que meu coração se encheu de alegria quando a irmã Luziana me convidou para poder falar acerca da vida de Tamar. Desde o ano passado eu tenho estado em uma briga ferrenha com a história de José. Deus ele trouxe a meu coração o desejo de tentar compreender um pouco mais acerca daquilo que Ele queria nos ensinar entre os capítulos 37 e o capítulo 50 do texto de Gênesis, que traz por relato, a partir da vida de Moisés, toda a vida de um jovem que nós conhecemos por José. E quando eu estava na leitura e nos estudos acerca da vida desse grande homem, uma coisa me chamou bastante a atenção. Que embora entre os capítulos 37 até o capítulo 50 do texto de Gênesis, nós tenhamos um relato em cerca de 99% da vida de José, em 1%, esse relato ele tomou um caminho diferente. E no capítulo 38, nós não temos qualquer menção acerca da vida de José. Nós partimos do capítulo 37, início da história de José, numa relação inicial com seu pai chamado Jacó, com seus outros irmãos, aquele contexto em que José é vendido, e nós caminhamos acerca da vida desse homem até o capítulo 50, mas quando nós chegamos no capítulo 38, nós não temos qualquer relato acerca da vida de José. É como se essa narrativa ela tomasse um rumo e um caminho totalmente distinto. O autor, de certa forma, silencia as suas informações acerca da vida de José e insere nesse texto agora um tópico específico para falar acerca da vida de um dos irmãos de José, acerca da vida de Judá. E eu me perguntei bastante o porquê o Senhor, dentro de um contexto que falava acerca da vida de José, interrompe o relato desse homem. E não é uma interrupção que se apresenta no meio da vida de José, é uma interrupção que se apresenta no início da vida de José. José acabara de ser vendido para o faraó. E a pergunta que fica é: o que foi que aconteceu com José? E quando nós chegamos no capítulo seguinte, a história não é sobre José, a história é sobre Judá. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos o texto de Gênesis, nós vamos perceber que do capítulo 1 até o capítulo 50, Moisés ele tinha como propósito, para além de trazer uma narrativa acerca da história do povo de Deus, apresentar os aspectos teológicos de tudo aquilo que ele quer nos ensinar através do texto de Gênesis, através do relato de Gênesis. Gênesis nos mostra que a criação não traz somente um ponto de partida da nossa história, mas Gênesis nos mostra que na nossa criação existem significados dos quais o autor, que seria Moisés, ele pretende detalhar em cada uma dessas histórias que ele conta aqui. Primeiro grande significado teológico de todo o texto de Gênesis, e a partir daí foi que eu consegui ter a compreensão do porquê o capítulo 31 está inserido em uma história que não faz parte necessariamente da história de José.
Primeira grande aplicação teológica que nós temos em todo o texto de Gênesis. Gênesis prova que servimos ao Deus que criou todas as coisas e que não foi criado por nada, e que não apenas criou, mas que detém as rédeas desse mundo e o conduz em sua soberania. Percebemos que servimos ao Deus que, apesar de nossas irresponsabilidades, nos apresenta redenção, salvação, graça e misericórdia. Quando nós olhamos o texto de Gênesis, principalmente quando nós estamos diante da família de Jacó, principalmente quando nós estamos diante da vida de José, e especificamente quando nós estivermos diante da relação de Judá e a sua nora Tamar, nós vamos perceber que nós servimos a um Deus que é perito em fazer de histórias disfuncionais, em fazer de vidas quebradas, em fazer de afastamentos de Deus propósitos para a sua graça, para a sua redenção, para a sua salvação, para a sua misericórdia e para a sua própria glória. Amém, glória a Deus. Gênesis, portanto, nos mostra que nós servimos a um Deus que não só cria todas as coisas, mas que Ele continua determinando e conduzindo a história da forma como Ele bem quer. Amém. O segundo ponto importante é que todas as vezes que nós estivermos diante de um grande dilema em nossas vidas, nos questionando quem nós somos, qual é a razão de ser de todas as coisas, qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque afinal de contas eu e você nascemos. Todas as vezes que nós estivermos diante dessas perguntas, nós podemos voltar ao texto de Gênesis para encontrar todas essas respostas. Amém. Os nossos propósitos, o nosso significado, a razão de ser de todas as coisas. De maneira bem didática, meus irmãos, Gênesis é dividido em formas genealógicas. Vocês vão perceber isso. Todas as vezes que vocês forem olhar o grande contexto do texto de Gênesis, vocês vão perceber que no primeiro momento, quem é apresentado são as famílias. Ou quem são apresentados são as famílias. Então o texto de Gênesis, todo o capítulo 50, vai ser dividido em cerca de 9 famílias. Primeiro nós temos as gerações de Adão. Depois nós temos as gerações de Noé. Depois nós temos a geração dos filhos de Noé. Depois nós temos a geração de Sem. Depois nós temos a geração de Terá. Depois nós temos a geração de Ismael. Geração de Isaac. A oitava geração, geração de Esaú. E todo esse contexto de gerações se encerra com a geração de um homem chamado Jacó. A partir do capítulo 37, nós somos inseridos na última geração, na última família, a família de Jacó. E aí, a partir, como eu havia dito para vocês, a partir do versículo, do capítulo 37, melhor colocando, nós temos as informações acerca da história de José. E no capítulo 38 agora, nós somos inseridos de maneira detalhada acerca da vida de Judá e, portanto, acerca da vida e da relação de Judá e Tamar. E é interessante, meus amados irmãos, se você perceber o fio da história sendo conduzido, ainda que todo o relato que eu acabei de traçar para vocês, da seção do capítulo 37 até o capítulo 50, para saber se os amados irmãos estão me acompanhando, fale acerca da vida de José. O nosso Senhor é descendente da tribo de quem? O nosso Senhor é descendente da tribo de quem? É por isso que, ainda que ele esteja detalhando a história de José, o capítulo 38 funciona como uma espécie de entrelinha para apresentar para onde o nosso Deus realmente queria conduzir a história. E, meus irmãos, é de arrepiar, porque o nosso Deus só precisou de um capítulo para fazer isso. Deus só precisou de um capítulo para provar para você que quem controla a história é Ele próprio. Amém. O nosso Deus só precisou de um capítulo para mostrar que Ele detém a rédea da história em suas mãos. Glória a Deus. E Deus só precisou de um capítulo para transformar uma família totalmente disfuncional em uma família que seria utilizada para a honra e glória do seu próprio nome. Glória a Deus. É esse o Deus que nós servimos. Amém. Toda essa história começa com uma promessa. Gênesis capítulo 15, versículo 13 até o versículo 16. Abraão está diante de Deus
Deus olha para Abraão e diz: eu te prometo uma terra, eu te prometo um povo e eu te prometo uma descendência. Toda a história começa quando o patriarca recebe exatamente essa promessa. Abraão, o pai de multidões, o pai de nações, está diante de Deus, e Deus olha para Abraão e diz: eu te prometo um povo, eu te prometo uma terra e eu te prometo também uma descendência. E a partir daí nós temos um desenrolar, nós temos o cumprimento de toda essa promessa. O povo de Deus só não sabia que essa promessa só iria se cumprir depois que um jovem rapaz fosse levado cativo ao Egito e eles precisassem de um libertador cerca de 400 anos depois, para poder retornar para casa e receber como benefício tudo aquilo que o próprio Deus havia diretamente prometido a ele. É por isso, meus irmãos, que dentro dessa introdução, a primeira grande aplicação que eu posso trazer para vocês é: a providência de Deus não implica dizer na sorte do crente. Existe providência de Deus nas boas histórias, mas é mais comum nós encontrarmos a providência de Deus nas piores histórias. É perfeitamente possível nós encontrarmos a providência de Deus no leito de morte. É perfeitamente possível nós encontrarmos a providência de Deus em uma família totalmente destruída. É perfeitamente possível nós encontrarmos a providência de Deus em uma situação de desemprego. É perfeitamente possível nós encontrarmos a providência de Deus quando o ente querido vai. Porque a providência de Deus não está relacionada à qualidade positiva da vida que você leva. A providência de Deus está associada a como o nosso Senhor conduz toda a história. Amém. Glória a Deus. O capítulo 37, portanto, de Gênesis nos apresenta, dentro do contexto geral, a relação de José com seu pai, a relação de José com seus irmãos, a relação de José com os seus sonhos, e como é que fica agora a relação de José com a sua própria vida após ter sido vendido. Nós encerramos o capítulo 37 e nós entramos nessa espécie de aparte a partir do capítulo 38. Veja o que é que nós temos nos dois primeiros versículos. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Meus irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos compreender aqui: Judá era totalmente diferente do seu irmão José. Enquanto José era um homem de Deus, enquanto José era um homem que servia a Deus, Judá acaba de deixar a cena do crime. Qual é o contexto que nos antecede aqui? Jacó manda que José, sendo irmão mais novo e um homem de confiança, vá atrás dos seus irmãos que haviam deixado a sua residência para poder apacentar algumas ovelhas. José, portanto, cumprindo a ordem daquilo que havia sido estabelecido pelo seu pai, deixa a sua casa em busca de seus irmãos. O contexto de Gênesis capítulo 37 nos mostra que os irmãos de José eram extremamente enciumados com aquele jovem rapaz. Por quê? Porque enquanto os seus irmãos queriam viver a vida, desfrutando dos prazeres daquilo que o mundo poderia lhes apresentar, José caminhava em um sentido totalmente oposto. Enquanto seus irmãos pretendiam ser carnais, José queria caminhar como sendo uma pessoa santa. É por isso que, de fato, José servia como homem de confiança do seu próprio pai. José, portanto, vai até seus irmãos. Ao que parece, os irmãos de José conseguem avistá-lo de longe. E antes que José se aproxime dos seus irmãos, aquele grupo de indivíduos decide tramar contra a vida de José. O irmão mais velho, o descendente da genealogia, olha para os seus irmãos e diz: vamos matar José. É bom que nós matemos José. Ainda que sem perceber, e aqui eu estou contando a história de maneira bem acelerada, porque os detalhes são maiores no capítulo 37, ainda que sem perceber, Judá, mesmo sem ser o descendente imediato da genealogia, ele já agia como uma espécie de líder. E Judá olha para o seu irmão mais velho e diz: não, pelo amor de Deus, nós vamos matar aquele que é sangue do nosso sangue. E aí, aparentemente, Judá traça
uma espécie de preocupação com relação à vida de José, mas não é isso que acontece. Ao invés de matar, Judá tem a seguinte ideia: está vendo esse poço? Ao invés de matá-lo, vamos jogá-lo nesse poço e vamos deixá-lo ao caso da vida. E nós vamos embora para a nossa casa. E nós vamos mentir para o nosso pai. Vamos dizer que ele foi atacado por algum bicho feroz e que diante desse ataque ele não conseguiu resistir. A única coisa que sobrou foi a sua capa, foi a sua túnica. Então vamos arrancar a capa que seu pai havia dado a ele. Vamos melar essa capa de sangue, do sangue de algum animal, e vamos voltar para casa. Quando os irmãos voltam para casa com a capa, Jacó se encontra agora totalmente desesperado. Porque na sua mente, ainda que os irmãos soubessem que isso não aconteceu, o filho de sua confiança, aquele que caminhava de maneira santa, que de fato apontava para tudo aquilo que Cristo realmente foi, na cabeça de Jacó, havia partido, havia deixado. Jacó naquele momento se encontra em uma depressão profunda. Judá, ao invés de permanecer entre os seus, entre os irmãos, e meus irmãos, quando nós estamos diante de uma situação que o pecado às vezes parece que vai nos engolir, não existe nada melhor do que nós permanecermos no arraial de Deus. O grande problema em nossas vidas é que diante do pecado, a nossa tendência é fugir da presença do Senhor, a nossa tendência é se esconder da presença do Senhor, quando na verdade o contrário deveria ser uma verdade em nossas vidas. Diante do pecado, nós deveríamos nos aproximarmos mais de Deus, nos achegarmos mais a Deus, nós caminharmos mais com Deus, e não foi isso que Judá fez. Judá, portanto, e o capítulo 38 nos insere nesse contexto. Judá decide deixar a sua família. Sai da região que Deus havia destinado para que os descendentes de Abraão, inclusive o próprio Jacó, que já estava habitando nesse local, pudessem viver. E decide ir agora até a cidade de Canaã. Primeiro erro de Judá: deixar a sua família, deixar a igreja, deixar a comunidade, deixar o povo de Deus, deixar as raízes da sua história. Segundo erro de Judá aqui. Ali viu Judá no versículo 2, a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Segundo erro de Judá, foi pescar em um aquário diferente do seu. Meus amados irmãos, desde a vida de Abraão, você consegue perceber que era a responsabilidade de quem conceder esposas para esses homens. Era a responsabilidade do patriarca. Abraão, em relação ao seu filho Isaque, vai buscar uma mulher para ele. Isaque, em relação aos seus filhos, Jacó e Esaú, vai buscar mulheres para eles. E Jacó, em relação aos seus filhos, que seriam originados daquelas tribos, também vai buscar mulheres para eles. Por quê? Porque a linhagem pura deveria ser preservada. O povo de Deus deveria se relacionar com pessoas que pensam da mesma maneira que eu e você pensamos. Claro que isso não ia dar certo, meus amados irmãos. Todas as vezes que o relacionamento começa sem que as pessoas professem a mesma fé, provavelmente isso não vai dar certo. Porque são pessoas que estão pensando de maneira totalmente distinta. O segundo erro de Judá foi pescar em um aquário que não era o seu próprio aquário, se relacionar com a mulher que não conhecia a aliança de Deus, que não conhecia os preceitos de Deus, que não vivia por amor a Deus. Meus amados irmãos, essa mulher é tão irrelevante na vida de Judá, que você vai ler todo o capítulo 38 e todo o restante do texto bíblico, e você não vai encontrar sequer o nome dela. Todas as vezes que o texto se refere à mulher de Judá, ou se refere como mulher de Judá, ou se refere como a filha de Sua, você nunca vai encontrar o nome dessa mulher no texto. Porque o que estava em xeque aqui era a linhagem da aliança. O que é que Deus havia prometido? Uma terra, um povo e descendentes. Judá estava em outra terra
com outro povo e seus descendentes seriam totalmente diferentes. Mas glória a Deus, que transforma histórias disfuncionais para conduzir a sua própria história. Amém. Glória a Deus. O texto nos diz que provavelmente, Judá passou muito tempo com essa mulher. Afinal de contas, da narrativa do texto, da leitura do texto, quantos filhos Judá teve com essa mulher? Primeiro depois Onã, depois Selá. Judá passou pelo menos o período de cada gestação com essa mulher, em outra cidade. Então vamos colocar mais ou menos, no mínimo, chutando 3 anos, Judá fora de casa, vivendo entre um povo que não era o seu próprio povo. E meus amados irmãos, nós somos peritos em fazer isso. Diante do pecado, nós fugimos de Deus. E às vezes essa fuga não é uma fuga geográfica, de espaço, de local. Às vezes essa fuga é uma fuga mental. Deixamos de ler a Sagrada Escritura, deixamos de louvar e exaltar o nosso Deus, deixamos de orar, deixamos de comungar, de ter comunhão, de vir à igreja, porque achamos que para curar o nosso pecado, para tratar com a nossa vida pecaminosa, é mais fácil se distanciar de Deus do que estar na presença de Deus. A grande lição, aqui nos versículos 1 e 2, é que apesar de Judá ter quebrado todos os preceitos da aliança e tudo aquilo que Deus havia prometido para o nosso Senhor, não existem causas insolucionáveis. E essas verdades, elas passam a ser ditas a partir do versículo 3. Olha só o que é que nós temos do versículo 3 até o versículo 11. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezib quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirado e suscita descendência ao teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este Deus fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai. A mulher de Judá, como eu havia dito para vocês, meus amados irmãos, era um perigo tão grande para a vida desse homem, que sequer o seu nome é citado aqui. As únicas informações que nós temos é: Judá deu à luz, ou concebeu 3 vezes. Primeiro filho, mantendo a tradição daquilo que acontecia na casa de seus pais, Judá tomou e possuiu uma esposa para ela. Meus amados irmãos, perceba o que é a vida de um homem quando está totalmente derramado pelo pecado. Perceba que quando Moisés ele foi falar acerca da relação de Judá com a sua esposa, o texto diz que Judá fez o quê? Tomou para si essa esposa. Quando o texto vai falar acerca da relação que é com a sua futura esposa, chamada Tamar, como é que o texto utiliza os termos e os nomes para se referir àquilo que Judá fez? Da mesma forma. Diz que Judá tomou essa mulher para quem? Para ela, para seu primeiro filho. Meus amados irmãos, o nome literal aqui é de fato possuiu, de maneira desrespeitosa. Judá estava tão pervertido pelo pecado que ele sequer conseguia respeitar as mulheres que faziam parte da sua própria casa e da sua própria descendência. Judá viu a mulher e possuía, viu a mulher e tomava para si, viu a mulher e tratava como de fato um objeto. Desde a relação de Judá com a sua própria esposa, não enxergamos
esse homem que seria considerado o pai da sua geração, o pai da sua casa, como sendo um homem que ama de fato a mulher, como sendo um homem que de fato respeita a mulher, como sendo um homem que de fato considera a mulher. Mas toda a relação narrada por Moisés era que Judá fazia o quê? Judá viu a mulher e tomava essa mulher para si. Judá viu a mulher, usava de autoridade e trazia essa mulher para si. Foi assim com ele, foi assim com foi assim com Tamar, quando ele achava que ela era uma prostituta cultural. Judá não respeitava as mulheres que faziam parte do seu ciclo de família, do seu ciclo de relacionamento. E meus irmãos, se aquele que é considerado o pai da família não consegue passar por meio do ensino a responsabilidade de como um homem deve tratar uma mulher, de como um homem deve conduzir a sua casa, seus filhos também não farão a mesma coisa. É por isso que Moisés vai nos dizer que era perverso, que Onã era perverso e que Selá era perverso. Por quê? Porque Judá não conseguiu assumir o seu papel de homem. Não sei por quais razões ou por quais motivos o Senhor leva o seu primeiro filho chamado provavelmente isso é fruto de castigo por aquilo que Judá fez com o seu pai chamado Jacó. Você não fez parecer que José havia morrido, mas eu vou tirar tudo que você tem também. Começando pelo primeiro filho que você tem chamado morre e deixa Tamar viúva. A lei da época, chamada de lei do levirato, dizia que se o irmão mais velho morrer, deixando a sua mulher viúva, o irmão da linhagem seguinte, o irmão seguinte, deveria assumir a responsabilidade daquela mulher. Ou seja, ele iria tomar a mulher para si e iria agora conceber aquela mulher para que a linhagem ela desse seguimento. Então, como morre, consequentemente, deveria ser responsabilidade de Onã agora pegar Tamar e cuidar de Tamar da mesma forma que o seu irmão estava cuidando, fazendo com que ela desse à luz e fazendo com que a linhagem do seu filho irmão que era o irmão mais velho, não fosse preservada. Qual é o grande problema? É que Judá não ensinou seus filhos a serem homens de verdade. E o que é que nós temos aqui no versículo 9? Que Onã se passava por um homem que cuidava da mulher que era tida por viúva. O que é que Onã fazia? Todas as vezes que iria coabitar com Tamar, ele deixava um sêmen cair na terra. Em outras palavras, todas as vezes que Onã ia coabitar com Tamar, ele não permitia que ela viesse a conceber. Isso era uma insulta diante de Deus, porque o que deveria ser preservado era a linhagem. É por isso que aqui no relato de Gênesis capítulo 38, em se tratando de Onã, o próprio Moisés informa o porquê Onã morreu. Por que Onã morre? Porque ao invés de ele cumprir a lei do levirato, que era uma ordem dada pelo próprio Deus, Onã, ele deixa o sêmen cair na terra e não permite com que Tamar conceba. E se essa concepção, a descendência de Er não iria ser seguida, e consequentemente a descendência de Judá também não iria ser seguida. E como castigo disso, o que é que Deus faz? Tira também a vida de Onã. Judá, portanto, fica empolvorosa, fica assustado, fica surpreso. Por quê? Porque de 3 filhos, quantos já morreram? Meus amados irmãos, Judá não sabia responder a pergunta do porquê o mal chegou à sua casa, do que foi que ele fez para que o mal, o pecado dominasse o seu lar, de tal forma que o juízo de Deus fosse exercido sobre a vida daquele povo. Meu Deus, Judá estava se perguntando, de 3 filhos, o Senhor já levou 2, o que é que eu faço? E ao invés desse homem, ele voltar os seus olhos diante de Deus e reconhecer que de fato o pecador era ele toma uma postura totalmente distinta. Postura essa que nós vemos nos versículos 10 até o versículo 11. Uma postura covarde, uma postura medíocre,
uma postura insolente, uma postura vergonhosa. Tamar é a responsabilidade de quem? Do chefe dessa casa. Quem é o chefe dessa casa? Judá. Judá tirou Tamar de sua própria casa, para fazer com que Tamar fosse morar na sua casa. Ela deixou de estar aos cuidados do seu pai, para poder ficar aos cuidados de Judá e dos filhos de Judá. E de forma covarde, Judá olha para essa mulher chamada Tamar. Os versículos 9 e 10 diz: Tamar, enquanto meu filho Selá ainda não for homem, faz o seguinte: volta para a casa do teu pai. Papai vai continuar cuidando de você. E quando chegar o tempo, você vai poder coabitar com Selá. Nas entrelinhas, o que é que Judá estava fazendo? Tamar, tudo que está acontecendo aqui é culpa de quem? É culpa sua. Tamar, tudo que está acontecendo é responsabilidade sua. Eu te dei o meu filho Hélio, ele morreu. Eu te dei o meu filho Onã, ele morreu. E eu estou com medo de te dar o meu filho Selá, porque provavelmente vai acontecer o que com ele? Ele vai morrer. Judá era tão covarde que ele preferiu colocar a culpa dos seus pecados na vida da sua nora do que assumir a responsabilidade por aquilo que ele estava fazendo. E a história passa a focar a partir do versículo 11 um pouco mais em Tamar. Já no versículo 11, olha a atitude dessa mulher lá no finalzinho. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa do seu próprio pai. O que me chama a atenção, meus amados irmãos, na vida de Tamar, nesse primeiro relato, é que apesar dos infortúnios, é que apesar da injustiça, é que apesar do descaso, Tamar continua esperando em Deus. Amém. Primeira lição que Tamar nos ensina aqui, que a mulher possui o coração da sua família. Mesmo que momentaneamente ela sofra a injustiça daqueles que deveriam cuidar dela, essa mulher será capaz de esperar em Deus. Veja o que é que acontece com Tamar. Ela sai da sua casa. Eu não sei quantos já tem filhos casados aqui, principalmente filhas, mas provavelmente você não iria se sentir confortável se sua filha, uma vez casada, fosse jogada ao descaso novamente dentro de casa, para ser cuidada por você, pai, que achou que o seu papel já estava cumprido. Imagine só como é que estava a vida de Tamar e a cabeça de Tamar nesse contexto. Essa mulher não tinha qualquer responsabilidade inicial com a família de Judá. Judá, portanto, dar à luz, juntamente com a sua esposa, a 3 filhos. Toma Tamar para morre. Onã deveria cuidar dessa mulher. Onã morre por castigo do próprio Deus. Automaticamente Judá já deveria passar a responsabilidade de Tamar para o filho mais novo, Selá. Esse homem, de maneira covarde, inventa uma desculpa. Não, eu vou deixar Selá ser maior de idade para que você possa retornar para a nossa família. Mas enquanto isso não acontece, vai ser a responsabilidade do seu pai cuidar de você. Que homem covarde, que homem frouxo, que homem imprudente. Mas mesmo diante de todo esse descaso, mesmo diante de todo o acaso, mesmo diante de todo o infortúnio, o que é que Tamar faz? Espera em Deus, confia em Deus, aguarda em Deus, tem expectativa em Deus. É dessa forma que a mulher que age como o coração da sua casa faz, ainda que diante das vicissitudes, ainda que diante dos problemas, ainda que diante dos infortúnios, ainda que diante das injustiças, ela espera em Deus, ela aguarda em Deus, ela confia em Deus, ela ama a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque ela sabe, em última instância, que quem conduz a sua história é o próprio Deus. Amém, Jesus. Depois disso, nós chegamos a um grande bloco que trabalha a estratégia de Tamar, que vai dos versículos 11 até o versículo 23. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado,
Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Hira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ele não lhe fora dada por mulher. Veja quanto tempo se passou dessa mulher esperando o retorno para a casa de Judá, para que ela pudesse agora viver com Selá. A fraqueza de Judá conduz, portanto, Tamar a tomar uma decisão totalmente imoral. Meus amados irmãos, do ponto de vista espiritual, no capítulo 38 nós não temos o herói na figura desses dois personagens. Judá errou e Tamar também errou. Judá foi imoral e Tamar foi imoral. Mas falando especificamente para os homens agora, sobretudo aqueles que são casados. Existem pecados nos nossos lares que são cometidos por nossas esposas, que são consequências dos pecados que eu e você, enquanto homens, cometemos. É isso mesmo, a responsabilidade é nossa. Você só queria ficar com o bom. Você não parou para notar que desde que o homem foi criado, foi dado ao homem a responsabilidade de ser o representante. Quem é o nosso representante? Cristo. Quem é o representante do lado de Deus? O homem. Em todas as esferas nós temos representantes. Se você vier para a igreja, quem é o representante? No governo, quem é o representante? Aí você quer ser o representante da sua casa para ter relações sexuais com sua mulher, conceber, postar a foto, fazer a social, mas não quer ser o representante da sua casa diante de uma situação pecaminosa em que você precisa conduzir as regras do seu lar. Isso não é masculinidade. Se Judá tivesse dado Selá a Tamar, ela precisaria se passar por prostituta para poder fazer justiça com as suas próprias mãos. Isso foi consequência de quê? Isso foi consequência de uma omissão de quem? Homens, dirijam seus lares, guiem suas casas, liderem com responsabilidade as suas famílias. Vocês são representantes da sua casa diante de Deus. Vocês são representantes da sua casa diante do nosso Senhor. Sejam líderes, sejam guiadores, sejam de fato aqueles que levam a responsabilidade da família nos seus ombros, que lutam as batalhas das suas famílias, que sofrem por suas famílias, que sangram por suas famílias. Não sejam omissos, não sejam covardes, sejam corajosos, sejam homens. Tomem as melhores decisões. Ame a sua família, guie a sua família pautada na Sagrada Escritura. Defenda a sua família. Não deixe que outras pessoas acusem a sua família, xinguem sua família, vilipendiem sua família, coloque dúvidas sobre a sua casa. Seja um homem do seu lar. Amém. Seja o homem da sua casa. Judá era tão covarde que o texto nos diz aqui, entre os versículos 12 e 14, que a sua mulher morreu. E assim que a sua mulher morre, o que é que Judá vai fazer? Tosquear as ovelhas. Meus amados irmãos, tosquear aqui nesse contexto não é apacentar, não. Tosquear a ovelha é um nome dado a uma festa que acontecia em Canaã naquele período. Em outras palavras, o que é que Judá faz? A esposa morre. Ao invés de curtir o luto, ele vai se embora para uma festa, encher a cara e deitar com outras mulheres. Em contrapartida, o que é que Tamar está fazendo? Quando Tamar toma conhecimento que após todo esse tempo, seu filho Selá já é maior de idade, e ao invés de Judá retornar à casa de Tamar para chamá-lo novamente, para poder viver o restante da sua vida com Selá,
Ele está indo curtir um luto em uma festa. Depois de todo esse tempo, o que é que Tamar faz? Tira a roupa, as vestes da sua viuvez. Até então, o que é que Tamar está fazendo? Respeitando, esperando, se guardando. Segunda lição que Tamar nos ensina com isso. Mulheres, sejam fiéis e leais à sua família. Mulheres, sejam fiéis e leais à sua família. Ainda que se tenha injustiça, ainda que se sofra, vale mais a lealdade e a fidelidade àqueles que são seus do que colocar em xeque o nome da sua família. Mulheres, custe o que custar, sejam leais e fiéis aos seus. Sejam leais e fiéis aos seus. Cuidem da sua família. Vivam a sua família. O que é que foi que Tamar fez? Tirou as vestes da viuvez, colocou uma roupa de prostituta. Prostituta cultual naquela época era uma mulher que cobria o seu próprio rosto para que ninguém soubesse quem era a prostituta por trás daquele véu. E olha só que interessante o padrão aqui que acontece. Esaú e Jacó enganaram seu pai Isaac de que forma? Um casaco. Judá enganou seu pai de que forma? Um casaco. Tamar enganou Judá de que forma? Meus amados irmãos, ninguém tira Deus por inocente. Se a gente fez, a gente vai pagar. Ninguém tira Deus por burro. Ninguém tira Deus por tolo. Ninguém tira Deus por burro. Deus estava fazendo com que Judá experimentasse o mesmo veneno que ele ofertou ao seu pai e ofertou a toda a sua família. O que é que foi que Judá fez? Encontrou uma prostituta cultual. Estava indo para a festa para curtir, fazer o que ele já ia fazer mesmo, meus irmãos. Curtir de fato. Essa mulher encapuzada, que na verdade era Tamar, mas estava fazendo o papel de prostituta naquele momento, chama Judá. Judá está com um apetite sexual tão grande, meus irmãos, que não espera nem chegar à festa para poder ter relações sexuais ilícitas. Ele se deita com a mulher no caminho para a festa. Esse apetite sexual de Judá era tão grande e Tamar era tão sábia que ela olha para Judá e fala: você vai me dar um presente, um dote, um pagamento por estar deitando comigo? Aí Judá faz: eu te mando um cabrito. Só que se ela recebesse o cabrito, depois ela não teria como provar que quem deitou com ela foi quem? Foi Judá. Aí ela disse: não, para além do cabrito, eu preciso de uma garantia agora. Me dá o teu cajado, me dá a tua vara e me dá o teu bordão. A grosso modo, isso seria como se o homem entregasse a carteira dos seus documentos para a mulher. É como se o homem fosse deitar com a prostituta, tirasse a carteira e na carteira tivesse a habilitação, identidade, CPF, e ele entregasse para ela. O que é que Tamar tinha de Judá agora? Tudo, todas as informações. Tamar tinha absolutamente tudo de Judá, tudo. Ela sabia quem deitou com ela e poderia provar quem foi que deitou com ela, achando ser uma prostituta. Meus amados irmãos, o povo de Israel considera essa atitude de Tamar uma atitude extremamente imoral e vergonhosa, mas mesmo assim, ela é tida como heroína para o povo de Israel. Por quê? Porque a despeito de toda a injustiça que ela sofreu, Tamar conseguiu fazer justiça com as suas próprias mãos. Terceira lição que Tamar ensina às mulheres: mulheres, não desistam das suas famílias. Não desista da sua casa, não desista do seu povo, não desista do seu marido. Deus, Ele pode transformar uma família disfuncional em uma família totalmente convertida para a honra e glória do seu nome. Deus, Ele pode pegar um marido ímpio e transformar esse homem para a glória do seu nome. Deus, Ele pode pegar um filho totalmente perdido e transformar esse indivíduo como um homem de Deus para a honra e glória do seu nome.
Mulheres, não desistam da sua família. Não desistam da sua casa. Não desistam dos seus lares. Ainda que a atitude de Tamar tenha sido totalmente imprudente, essa mulher não desistiu da sua família. Ela entendia que fazia parte da família de Judá e continuou lutando e batalhando pela família de Judá. Ainda que Judá tivesse escanteado essa mulher continuou lutando e pedindo poderosamente para que ela pudesse retornar à família de Judá. E aí nós chegamos no último bloco, que vai do versículo 24 até o versículo 30. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: tome quem são essas coisas, eu consegui. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuí. Perceba que Judá, ele é tão cheio de si, que chega a informação de que a sua nora, que ele não se importava mais, estava grávida, e ele é mais rápido em acusá-la de adultério do que perceber a sua fornicação. É mais fácil para Judá olhar para Tamar e dizer: essa mulher adulterou, do que perceber que, na verdade, ele havia fornicado. E essa mulher, de maneira sábia, quando Judá ordena que ela seja queimada, manda devolver a vara, o dobrão e o cajado, provando que, na verdade, quem estava deitada com ela era o seu próprio sogro, era o próprio Judá. Judá fica tão envergonhado que as suas últimas palavras são: Tamar foi mais justa do que eu, porquanto eu havia lhe prometido meu filho Selá. Eu falo para ele essa promessa. E a parte chave de tudo aquilo que se segue está do versículo 27 até o versículo 30. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascer, ele pôs a mão para fora, e a parteira, tomando, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela lhe disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Antes de nós chegarmos nesses últimos versículos aqui, Tamar nos deixa mais uma lição. Tamar, ela sofre as injustiças pela família, mas ela permanece fiel. Ela luta por sua família. E no fim ela nos ensina que, mesmo diante de todo esse contexto, sendo sábia como ela foi, a mulher detém o coração da sua casa. Uma obra intitulada Família Cristã, então eu vou chamar Davi, ele vai dizer o seguinte: dentro da família, a mulher preserva a ordem e a paz, pois conhece o caráter de cada pessoa e sabe suprir as necessidades de cada um. Ela protege os fracos, cuida dos enfermos, conforta os tristes, acalma os orgulhosos e reprime os fortes. Muito mais do que o marido, ela vive com todos os seus filhos. E para os filhos é a fonte de conforto em meio ao sofrimento, a fonte de conselho em meio à necessidade, o refúgio e a fortaleza de dia e de noite. Quarta lição ensinada por Tamar às mulheres: sejam e tenham coração da casa de vocês. A parte sensível, que entenda as necessidades, que não deixa absolutamente nada passar despercebido, que conhece todo mundo, pelo primeiro fio de cabelo até a ponta dos pés. Homens, não tentem fazer isso, senão não vão conseguir. Isso é um papel para as mulheres.
Isso é um papel para as mulheres. Eu me embanando, segurando o celular e tentando virar a página da Bíblia. Imagine percebendo como é que cada um dentro de casa consegue se comportar. Só que, meus irmãos, eu disse para vocês que aqui nós estamos diante de uma história em que duas pessoas agiram de maneira imoral. Judá foi imoral, mas Tamar também foi imoral. Afinal de contas, nunca que Deus ele vai legitimar uma mulher que se passa como prostituta, deita com o sogro para poder fazer justiça. Mas glória a Deus, que por trás de toda essa história, nós temos um assessor inteiro, conduzindo toda a jornada. Veja como é que o texto termina. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-lhe a mão, o filho encarnado, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo-lhe a mão, saiu outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o filho encarnado, e lhe chamaram Zera. Meus amados irmãos, assim como acontece em toda a história, Deus também tem conduzido a história de Tamar e de Judá. Vamos rememorar um pouco aquilo que acontece desde a criação. Caim e Abel. Quem era o mais velho? Caim. Mas quem era o filho da promessa? Mais novo. Abel. Ismael e Isaac. Quem era o mais velho? Ismael. Mas quem era o filho da promessa? Isaac. Jacó e Esaú. Quem era o mais velho? Esaú. Quem era o filho da promessa? Jacó. Jacó teve 12 filhos. Filhos de Bila, Zilpa, Raquel, e tinha outra mulher que agora me falha, Lia. Todos eram mais velhos. Mas a história foi conduzida por um grande pequeno, de um homem chamado José, que era o pai. Tamar teve 2 filhos, Zerá e Pérez. Quem era o mais velho? Zerá. Quem era o filho da promessa? Pérez. Olha o que é que o texto nos diz. Que quando Zerá botou a mão para fora, o que é que foi que Pérez fez? Eu fico tentando imaginar essa situação na minha mente. Zerá botou a mão para fora. A parteira colocou uma fitinha vermelha para dizer que ele era o primogênito. O que foi que Pérez fez? Sai. O primogênito sou eu. Pérez é considerado o pai da genealogia de um homem desse tamanhozinho. Provavelmente feio. Provavelmente magrinho. Provavelmente sem prestígio. Que foram encontrados, sabe aonde? Tocando harpa no meio das ovelhas. Se tornou o maior rei que Israel já teve. Aleluia. Um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Da descendência de Davi surgiu um homem que nasce do cestinho, totalmente sem prestígio, que havia fugido do Egito, porque senão seria morto por Herodes. E seus pais tiveram que esconder dentro de um estalajadeiro para dormir com os cavalos, porque se os soldados entrassem lá dentro, iriam matar esse homem, que todos hoje chamam de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós extraímos lições, tanto para homens como para mulheres. Mas a última lição, que tanto Judá como Tamar nos deixa, é: a despeito de todas as coisas, no final de tudo, quem conduz a nossa história é Deus. Amém. Uma das cenas mais belas nós encontramos no texto de Ruth. Que cena é essa? Ruth vai casar com Boaz. Os anciãos, diante do casamento, olham para Ruth e Boaz e dizem: que a sua casa seja tão abençoada como a casa de Pérez.
Porque da sua descendência, que começou com Pérez, vai vir o ramo da tribo de Jessé, da raiz de Davi, e que todos conhecerão acerca de que eu estou falando. A tradução literal para o nome Pérez é rompendo com a saída. Alguns tradutores entendem que, na verdade, para além de romper com a saída, é romper com a linha dos inimigos. Meus amados irmãos, Judá sai da nação do povo judeu para ir para uma nação totalmente ímpia, que eram os cananeus. Concebe que uma mulher cananeia, que era totalmente ímpia. Dessa mulher cananeia, nós temos duas outras mulheres de extrema importância citadas na Sagrada Escritura, que também não eram judias. Uma mulher chamada Raabe e uma mulher chamada Ruth. Dessa relação, nós temos a chegada de um rei chamado Davi. Da chegada do rei Davi, nós temos a chegada do nosso Messias. E por causa de uma mulher chamada Tamar, que deu à luz a um rapazinho chamado Pérez. Sabe quem é que faz parte dessa história hoje? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Antes as barreiras dos inimigos estavam postas. Pérez rompeu com a barreira dos inimigos. Aleluia. Para que o gentio pudesse fazer parte dessa grande história. Amém. Judá errou. Tamar errou. Mas glória a Deus, que conduz a história como Ele bem quer. Amém. E é perito em fazer com que histórias disfuncionais sejam transformadas em histórias para a honra e glória do seu próprio nome. Amém, Jesus. Isso aqui se trata de salvação. Isso aqui se trata de graça. Isso aqui se trata de misericórdia. Isso aqui se trata de redenção. Se você parar para fechar os olhos, você vai perceber quanto tempo faz que Deus cuida da sua vida e da sua história. Desde a chegada de Pérez, a gente não sabe nem quem é. E Deus ele prometeu que eu e você faríamos parte dessa descendência. Aleluia. Por causa de uma história que começou imoral. Por causa de uma história que começou sem caráter. Por causa de uma história que começou sem ética. Deus ele transformou todo esse problema em graça para a sua própria glória. Aleluia. Amém, meus amados irmãos. Amém. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações através da vida de Judá e através da vida de Tamar. Queria que você curvasse a sua cabeça para que nós pudéssemos orar encerrando. Eu não sei se passei do tempo, provavelmente deve ter passado. Os irmãos vão me perdoando, mas o rolo tem que ser desenrolado, né? Amém. Amém, meus irmãos. Santo Deus e Pai, graças te damos porque mais uma vez o Senhor nos ensinou com a tua santa palavra que não se trata da nossa própria força, do nosso próprio mérito, da nossa própria capacidade, mas se trata da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas e guiando a nossa história. Nos faz entender que apesar de nós vivermos uma vida às vezes imoral, às vezes vergonhosa, o Senhor nos ama ao ponto de transformar miseráveis pecadores em algo bom para a tua própria vida. E nós somos gratos a ti por isso, porque o Senhor não esqueceu de nós, o Senhor não nos desconsiderou, mas o Senhor continua conduzindo com graça, com amor, com retidão, com justiça, com bondade e com fidelidade a aliança que uma vez o Senhor preservou. A aliança é essa que nos prometeu uma terra, e essa terra é o céu. A aliança é essa que nos prometeu uma família, e essa família é a família celestial. E uma aliança que nos prometeu um povo, e esse povo é teu. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é que faz preservar essa aliança, apesar daquilo que nós somos. E em tudo nós que somos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém.